Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a missa da quinta-feira da 19ª semana do tempo comum. No evangelho de hoje, São Pedro pergunta a Jesus se ele deve perdoar o seu próximo até 7 vezes. E Jesus responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. E para que isso fique mais claro, Jesus conta uma parábola, porque Pedro era um homem rude, um homem impulsivo, um homem de cabeça muito dura. Nessa parábola, Jesus ele quer nos recordar o seguinte: que todos nós, quando pecamos, nós temos uma dívida muito grande com Deus, e nós não somos capazes de pagarmos essa dívida, a não ser o próprio Cristo que morreu na cruz por nós. Uma vez que nós nos arrependemos, que nós nos prostramos diante de Deus e temos o propósito de não mais cometer aquilo e suplicamos o seu perdão, aqui estamos falando do sacramento da confissão. Deus, ele perdoa a nossa dívida. Toda aquela nossa culpa, ela desaparece. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, o mesmo que Deus faz conosco, nós precisamos fazer com o nosso próximo. É o que nós rezamos todos os dias na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão que nós temos que dar ao nosso próximo é sempre, infinitamente, de coração. O que significa perdoar de coração? É você não ficar jogando na cara do outro aquilo que aconteceu, aquilo que você, entre aspas, perdoou. Que às vezes a gente perdoa, mas não esquece aquela história. Perdoa a traição, perdoa, às vezes nós somos traídos nas nossas amizades, nas nossas confianças, mas a gente sempre fica trazendo à tona aquilo que já passou. Então não houve perdão. É perdoar de coração. Deus, quando nos perdoa, ele não fica voltando ao nosso pecado. Olha, eu lembro quando você fez aquilo. Não, Deus, ele não faz aquilo. E nesse evangelho nós vemos os 3 passos para o perdão acontecer verdadeiramente. Primeiro, humildade. Só pede perdão aquela pessoa que é humilde, aquela pessoa que reconhece que errou, que ofendeu o outro. Por isso esse gesto de se prostrar diante do patrão. Humildade. Depois, o perdão propriamente dito, reconhecer que nós ofendemos o outro ou que nós ofendemos a Deus com a nossa atitude. E depois a reparação: quando eu puder eu vou pagar. Por isso que o padre sempre passa uma penitência. E aquela penitência, não importa o que é o tamanho, se é grande, se é pequena, você tem que fazer. Não fez, você já pecou, tem que confessar novamente. Eu não fiz a penitência da última confissão. Muitas pessoas se esquecem de fazer. Então aqui está os 3 passos. Se nós não agirmos como Deus age conosco, no final dos tempos, no julgamento final, Deus vai fazer o mesmo que nós fizemos com o nosso próximo. Deus não vai nos perdoar. Por isso o meu lema de ordenação sacerdotal e diaconal, Lucas 6,36: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Perdoar não significa que você aceita o erro do outro. Perdoar significa que você também erra, que você tem dívida, e que todas as vezes que você procura um sacerdote, Deus, ele te perdoa. Quando o sacerdote, um dia eu vi um postzinho que dizia o seguinte: os melhores sons da vida que a gente gosta de ouvir. Primeiro, o choro de um bebê, a mãe quando vê seu filho nascendo, aquela criança que chora, a mãe sente muita alegria. Esses dias uma pessoa estava me falando que a questão do parto, que dói muito, mas quando escuta a voz da criança, parece que todas aquelas dores passam. Depois, o som dos pássaros. E o terceiro, quando nós ouvimos da boca do sacerdote: e eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é esse eu? É o Padre Marco, o Padre Edmilton, o Padre Fulano? Não. Esse eu é o próprio Cristo. Somente Deus tem o poder de perdoar os pecados, e é Ele que age no sacramento da confissão. Então Deus, ele nos perdoa. Nós também precisamos perdoar o nosso próximo.
Então, perdoar não é que eu concordo, é lembrar que eu erro, que eu tenho dívida com Deus e Deus me perdoa, e eu te absolvo dos teus pecados, que muitas vezes eu ofendo o outro e também devo pedir perdão, né? Não somente perdoar o outro que nos ofendeu. Perdoar, como diria o Padre Léo, é gotejar amor no próprio coração que está machucado, para depois gotejar amor no coração do outro que ofendeu. A primeira pessoa, gravem isso nos corações de vocês, a primeira pessoa beneficiada é aquela que perdoa. Como dizia Santa Maria Goretti, o ódio, a falta de perdão, o ressentimento, é como se fosse um veneno, tipo a malária que ela falava, nos mata de dentro para fora. A pessoa que não perdoa, ela vai desencadeando tantas doenças espirituais, ela vai se afundando cada vez mais no pecado, a começar com o pecado da língua, porque só sabe julgar, só sabe falar mal, só sabe reclamar, não é capaz de dar uma segunda chance, não é capaz de ter fé que o outro pode mudar. A pessoa que não perdoa vai desencadeando, uma série de doenças psíquicas e fisiológicas também, a gente que diz que isso acontece. Então a falta de perdão é como se fosse um veneno letal que nos mata de dentro para fora. Nós temos que perdoar. São Francisco de Sales, ele faz uma analogia muito interessante que eu gosto bastante, chamadas picadas de abelha. Ele compara a abelha com a mosca. A mosca, por mais que seja um inseto nojento, principalmente a parte ali da reprodução, nós não gostamos muito. Porém, ela não nos pica. A abelha, por mais que ela produza o mel que nós tanto gostamos, porque é doce, quando ela nos pica, aquela picada dói, machuca tanto. E algumas pessoas chegam até a morrer por picadas de abelha. Nessa comparação, São Francisco de Sales nos diz o seguinte: ser desprezado e acusado pelos maus é até doce para um homem de coragem, mas ser repreendido, acusado, maltratado pelas pessoas de bem, pelos amigos, pelos parentes, como é doloroso! Como as picadas das abelhas ardem mais do que as das moscas, assim o mal que se recebe das pessoas de bem e as contradições que essas nos fazem são bem mais insuportáveis que as outras. Ou seja, ser odiado, maltratado, caluniado por uma pessoa que nós infelizmente tratamos como inimigo, a gente até que aguenta. Agora, passar por tudo isso, não ser amado, ser traído por aquelas pessoas próximas que nós tanto amamos, isso sim dói. É uma ferida na alma que somente a graça do Espírito Santo pode nos ajudar. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, perdoemos sempre. Perdão não é injustiça, perdão é libertação. Não importa o que você passou. Você pode ter sofrido abuso sexual na sua infância, mas você deve perdoar, senão você não vai se libertar daquilo. Então vamos pedir a Jesus nessa Santa Missa a graça de pedirmos perdão em primeiro lugar àquelas pessoas que nós ofendemos, que nós machucamos, e também de perdoar todas aquelas pessoas que nos têm ofendido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.